Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Vamos ao nosso segundo boletim da Série A3 do Campeonato Paulista. Ainda esta semana eu fiz da Série A4, o segundo boletim. Se você for lá no playlist, você vai acompanhar. Agora eu vou fazer o segundo boletim em relação à Série A3 do Campeonato Paulista. Série A3 do Campeonato Paulista são 16 clubes participantes, turno único, 15 rodadas. Classificam os 8 primeiros colocados para a segunda fase e os 2 últimos são rebaixados. Simples assim. Na segunda fase, você tem aquela situação, primeiro com oitavo, segundo com sétimo, terceiro com sexto, quarto com quinto, beleza. 2 resultados iguais, você vai para os pênaltis. Na 4, 2 resultados iguais, quem tiver a melhor campanha se classifica, não tem pênalti. Na 3 e na 2 existem os pênaltis, tá? Então a fórmula são sempre as mesmas dos anos anteriores, no nosso caso específico deste ano. Este ano em 2024. Então para o ano de 2025 vai ser a mesma coisa, 2 resultados iguais, nós vamos para os pênaltis. E aí vai indo quartas de final, semifinal, semifinais, primeira melhor campanha contra a quarta melhor campanha, segunda melhor campanha com a terceira melhor campanha. Os 2 finalistas já garantem o acesso à Série A2, certo? Bom, quais são os times participantes? Bandeirante de Birigui, Catanduva, Comercial de Ribeirão Preto, Desportivo Brasil de Porto Feliz, Esporte Clube São Bernardo, Francana de Franca, Itapirense de Itapira, Lemense de Leme, Marília, Monte Azul de Monte Azul Paulista, Rio Branco de Americana, Rio Preto de São José do Rio Preto, Sertãozinho, União São João de Araras, União Suzano de Suzano e 15 de Jaú, certo? Esses são os 16 clubes participantes e a federação já soltou a tabela, né? A tabela, eu até coloquei aqui, ó, vai começar a Série A3 no final de semana de 18 e 19. Tá tudo programado para o 19, mas certamente teremos alguns jogos dia 18, sábado, e outros jogos dia 19. Na Série A3, nenhuma emissora de televisão se propôs, pelo menos até o momento, a transmitir. Então a Federação Paulista, pelo YouTube, vai transmitir todas as partidas lá, mais uma vez, certo? E a primeira rodada, em princípio marcada toda para o domingo, dia 19, mas certamente virão jogos para o dia 18, quando for a tabela oficial. Lemense e Comercial, em Leme. Francana e Sertãozinho, em Franca. Rio Branco e Esporte Clube São Bernardo, em Americana. Itapirense e Monte Azul, em Itapira. Bandeirante e Marília, em Birigui. 15 de Jaú e Desportivo Brasil, em Jaú. Rio Preto e Catanduva, em São José do Rio Preto, e União Suzano e União São João, em Suzano. Essa é a primeira rodada, então é isso que a gente tem que analisar. Bom, antes de eu falar sobre os 16 clubes, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, pedir para vocês ativarem o sininho, todos os novos vídeos vão para você. E aí você vê se você interessa. A 4, agora estou fazendo a 3, ainda essa semana eu vou fazer o segundo boletim da 2, e depois eu vou fazer ainda essa semana o segundo boletim do Paulistão, certo? A gente vai fazendo aí semana por semana com as principais novidades, até que em janeiro a gente tem o início da competição, certo? Então dê o seu like, faça sua inscrição, ative o sininho, faça sua pergunta, dê sua informação, enfim, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, perfeito? Então vamos lá, vamos por ordem alfabética, que fica mais fácil para a gente poder analisar os times. Bom, o Bandeirante, eu não estou conseguindo muitas informações até agora, é o segundo boletim de jogadores, né? O Roberval Davil não foi contratado, ele vai ser o treinador. Lembra que o Thiago Oliveira era o treinador do ano passado. Esse ano é o Roberval Davino. Eu já fiquei sabendo que estão treinando, né? Já tem um grupo definido, mas como tem alguns testes, algumas experiências, alguns jogadores que estão vindo, sei lá se é por empresário ou por clubes, ou se são peneiras, mas o Bandeirante ainda não divulgou oficialmente os seus jogadores. Então, o certo é que o Roberval Davino é o treinador e ele vai continuar treinando e fazendo alguns testes. Tem muitos times, gente, fazendo teste com jogadores de várzea, não sei se é o caso do Bandeirante, fazendo teste com jogadores de empresário. Aí, chama jogadores, faz ali uma análise com a comissão técnica, esse serve, esse não, esse eu quero e tal, e aí você vai, na medida do possível, né, contratando o que é melhor e o que melhor se encaixa para a comissão técnica. Como teve troca de presidente recentemente e tal, o Bandeirante ainda não divulgou oficialmente
nenhum dos seus novos reforços. Até no outro vídeo me perguntaram, mas e você esqueceu do Bandeirante? Não esqueci do Bandeirante. É que o Bandeirante ainda não anunciou oficialmente, está treinando, mas ainda oficialmente não divulgou nenhum dos seus jogadores, certo? Então é isso. Então vamos para o Catanduva, que continua com o técnico Ivan Canella. Fez uma boa campanha neste ano na Série A3 e promete brigar pelo acesso, hein? Olha, o Catanduva está anunciando um reforço atrás do outro. Vamos lá. Goleiro Wendel do Real Brasília. Lateral Denis Leite, que veio do São José. O lateral Hudson do Metropolitano. O lateral Léo Simas da Jacuipense lá da Bahia. Aí renovou com o Isaac. Renovou com o Brumati. Renovou com o Sussai, o atacante. O atacante, muito bom jogador, artilheiro, hein? O Christian Noto. Ele fez muitos gols no Entre Bebedouro. Estava no Rio Claro, foi contratado. Zagueiro Guilherme Martins veio do Votuporanguense. Zagueiro Marlon Lopes do Democrata. O volante Anderson Brito do Grêmio Prudente. Volante Lica veio do Mamoré. Matheus Silva foi contratado do Grêmio Prudente. O volante Léo Couto veio do Juventus. O meia Rony do Rio Claro. O atacante Adriano Gustavo veio do Comercial. O Adriano e o Gustavo Henrique, os dois vieram do Comercial. O atacante Franklin do Juventus de Santa Catarina. O meia Rony do Rio Claro. E aí você tem o atacante Madalena, que veio do Paranavaí, já tinha feito sucesso aqui no futebol paulista, no Marília, inclusive. E o atacante Luiz Fernando do Taquaritinga. Então veja, o Catanduva vem forte, hein? Vem forte para brigar. Quem veio forte também é o Comercial. Eu anunciei no primeiro vídeo todos os jogadores que foram para Nuporanga, ficaram 3 semanas lá para fazer testes, treinando e tal. O técnico Renato Peixe, que assumiu, né, o comando do time na Copa Paulista, continua por lá. Fez um amistoso com o Primavera da cidade de Dayatuba, que é da Série A2, empatou 0-0. E agora, na hora que chegou de Nuporanga para voltar para treinar em Ribeirão Preto, se apresentaram o meia Patrick Reis, que estava no Desportivo Aracaju, mas já jogou no Rio Claro. O atacante Jean Carlos, que já jogou no Votuporanguense e estava no Uberaba. E o meia atacante, esse daí é haitiano, o Garrincha. Só que não é que nem o nosso Garrincha aqui, né, que era CH, esse é SHA. Então o haitiano Garrincha, meio atacante, veio do Pérolas Negras do Rio de Janeiro. Também vem se preparando bem o Comercial. O Desportivo Brasil também já está fazendo até amistosos, né? Já tinha anunciado no primeiro boletim vários reforços. Agora fez um jogo-treino, time do Fábio Totti, que continua por lá, hein? Foi técnico do profissional e é técnico do Sub-20. Fez um jogo-treino com o São Bento. Acabou perdendo para o São Bento, que é da Série A2, por 1-0. Fez um jogo-treino com a Inter de Limeira, que é do Paulistão, ganhou por 2-1. E agora, neste domingo, joga com o Primavera e depois vai fazer uma série de 5 amistosos na China. Vai terminar os preparativos até o dia 19. Ele vai para a China, vai ficar na China a primeira quinzena de janeiro e vai fazer 5 amistosos lá, vai se preparar bem e depois volta o Desportivo Brasil. Esporte Clube São Bernardo, que é do técnico Marcos Basílio, né? Vamos lembrar que o ano passado quem fez a Série A3 foi o Renato Peixe, que está no Comercial. Bom, meia William retornou, estava no Ipatinga, retornou. O zagueiro Ryan, ele retornou do Uberaba. O Douglas Cunha também voltou, estava no Ipatinga. O lateral esquerdo Pedro Mota renovou. O atacante Breno Araújo veio do Atlético Cearense. O atacante Gui Marques veio do Rio Branco de Americana. O goleiro Igor Alexandre do União São João. E o zagueiro Lucas Nassif, que estava no futebol português, foi contratado. Fez um amistoso com o São José, que vai jogar a Série A2, perdeu por 2-0, mas o Marcos Basílio falou que o elenco vem se reforçando, vem ganhando peças importantes e ele está otimista, hein? Veremos. Do Esporte Clube São Bernardo, vamos para a Fancana, que continua com o Vantuil Rodrigues, já há anos, está lá fazendo um grande trabalho, né? Ajudando na base, técnico do profissional, enfim. Os últimos reforços, o lateral esquerdo John Lira, veio do Portimonense de Portugal. Atacante Léo Costa veio do Rio Verde. O atacante Lucas Melo veio do Rio Claro.
o Luquinhas veio do Uberaba, o zagueiro Vitor Garcia do Contagem de Minas Gerais, o Matheus Prado está voltando, ele estava no Mamoré, está voltando para Francana, o volante Marquinhos veio do Ipatinga, volante Vinícius Oliveira do União São João, o Tico, lateral esquerdo, brilhou na várzea de Franca, e aí o Vantuil Rodrigues falou, pô, esse cara tá brilhando aqui, eu vou testar ele, testou, aprovou e contratou. Tico, lateral esquerdo, que veio da várzea, acho legal isso, cara. Meia Japa, tá retornando, tava no Contagem de Minas Gerais, zagueiro Vitor Hugo, o zagueiro Lucas, Lucas Gabriel também tá retornando, o atacante, o Lucas Gabriel, que é zagueiro, e o atacante Matheus Gabriel, atacante, os dois são filhos do Danilo. O Zidanilo, que os caras brincavam, campeão do mundo pelo São Paulo, campeão do mundo pelo Corinthians, os filhos do Danilo, Lucas Gabriel e Matheus Gabriel, zagueiro e atacante, foram aprovados e vão jogar a Série A3 pela Francana. Atacante Gustavo veio da Cisense e o atacante Breno do Oswaldo Cruz. Então a Francana também reformulando o seu elenco. Da Francana vamos para o Itapirense, o Tássio Lopes está lá, também assim como o Bandeirante de Birigui, a Itapirense lá da cidade de Itapira oficialmente não divulgou ainda a relação dos seus jogadores, o time já está treinando, tem feito várias experiências e olha, fez um amistoso no último dia 15, eu estou gravando o boletim quinta-feira, dia 19. Último dia 15 fez uma amistosa com o Paulista de Jundiaí, campeão da Bezinha, que vai jogar a 4 e ganhou por 1-0. Então o Tássio Lopes está com um elenco certinho, mas tem algumas peças que ele está observando ainda, até por isso oficialmente a Itapirense não divulgou nenhum jogador do seu elenco. Vamos para o Lemense, do que vai ser comandado pelo Xandão, né? O Tássio Lopes está na Itapirense, o Lemense, do primeiro boletim que tinha contratado muitos jogadores para esse último, nenhuma novidade. Não contratou jogadores, mas já tinha feito um elenco grande, competitivo, tem treinado, tem feito alguns jogos treinos, inclusive com o time sub-20 e, em princípio, o técnico Xandão, que estava no sub-20 do Lemense, foi para o sub-20 do Vasco e agora foi recontratado para assumir o profissional do Lemense. Vamos ver como ele se comporta nessa primeira experiência no futebol profissional, o Xandão no Lemense. O Marília, que contratou o Ricardo Costa, e eu disse para vocês no primeiro boletim de várias contratações, né? Olham as últimas. O meia Jefferson Alves foi contratado, o lateral Diego Petrin estava no Aruro do Paraná. Aí você tem o Rodrigo Bonfim, que estava treinando, se machucou, ele sentiu um problema no músculo adutor femoral, e aí percebeu que a situação era mais grave. O Rodrigo Bonfim, que tinha sido contratado do Capivariano, foi devolvido para o Capivariano, tá? Só para a gente posicionar assim. Aí o atacante Rodrigo Fumaça veio do Manaus, e o lateral direito Douglas Dia veio do Paragominas. Então, essas são as últimas contratações. Fez um amistoso no último dia 18, ou seja, ontem, né? Com o time do Linense, que vai jogar a Série A2 e perdeu por 2-0. Mas aquelas coisas de 3 tempos de 30 minutos, 3 times diferentes. Então, nesses amistosos, que é na verdade jogos treinos, o resultado é o que menos importa. Do Marília, vamos pro Monte Azul. No primeiro boletim, você lembra o Alemão? O Alemão que jogou no Santos, centroavante, foi o campeão da Copa Paulista pelo Monte Azul. Teve alguma ruptura aí entre ele, a diretoria do Monte Azul e tal. O Alemão sumiu, desistiram do Alemão e aí anunciaram esta semana o técnico Quinho Forgiarini. Ele foi técnico do Camboriú na Série D. E aí a diretoria, o Emerson Sheik, o pai do Neymar, que fazem parte da SAF do Monte Azul, limaram o alemão e trouxeram o Quinho Forgiarini para sua primeira experiência no futebol paulista. Bom, o zagueiro Thiago Silva renovou o contrato, assim como o zagueiro Samuel Watt e o Kevin. Então esses 3 continuam do time campeão da Copa Paulista. Aí o atacante Peterson e o goleiro Vinícius Santos renovaram o contrato essa semana e também continua. Então vai ter uma base boa do time que foi campeão da Copa Paulista. Lembrando que esse ano o Monte Azul disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Esse ano não, né? Estamos no final de 2024. 2025,
o Monte Azul, além da Série A3, vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Do Monte Azul para o Rio Branco de Americana, que continua com o técnico Leandro Melich, né? Ele era o supervisor, depois com a saída do técnico que foi para o União São João, o Rafael Pereira, ele assumiu, fez a Copa Paulista, então o Leandro ganhou mais reforços, hein? O lateral direito, o Léo Campos, que estava no Colo-Colo, o atacante Brown, que a gente lembra dele do Sertãozinho, do Primavera, estava no São Raimundo, atacante Júlio Vitor, que estava no Bahrein, veio para o futebol brasileiro de volta, zagueiro Gabriel Dias do Foz do Iguaçu, o atacante Markson, que fez uma boa Copa Paulista pelo São Caetano, lateral esquerdo Vitor, do Fluminense de Santa Catarina, e por último o meia Luiz Gregório, que veio do Comercial de Ribeirão Preto. Rio Branco também está se reforçando bem, hein? Está se reforçando bem. Do Rio Branco para o Rio Preto, do Valmir Israel, que vai comandar mais uma vez o Rio Preto. Chegaram nessa última semana o goleiro Léo Lopes do Resende, o goleiro Heitor veio do River, o lateral esquerdo Marcelo Sendeski veio do Rondonópolis, União Rondonópolis, o atacante PH veio do Real Brasília e o atacante Medina do Santa Catarina. Fez um jogo treino com a Ferroviária, que vai jogar a Série A2 e subiu da Série C para a Série B do Brasileiro e ganhou por 2-0, hein? Então o Rio Preto parece que vai chegar forte também. Do Rio Preto para o Sertãozinho, do técnico Marcelo Marelli, que olha, já tinha falado para vocês no boletim anterior de vários reforços, e agora zagueiro Iago Mota veio do Juventus, lateral esquerdo Moreira do Grêmio Prudente, o atacante Alisson Bahia veio do Estanciano, o atacante Eric Bahia veio do Uruçu, o meia Wagner do Grêmio Prudente, o volante Renezinho veio do Santa Catarina, goleiro Railson está retornando, estava no RT, atacante Paolo fez uma bela Série A4 pelo Nacional, está sendo contratado, goleiro Hudson do Capivariano, volante Luiz Otávio do Taquaritinga, zagueiro Lucas Mufalo do São Caetano, lateral direito Yuri do Operário do Mato Grosso, o Afonso, o Gabriel Afonso veio do Joseense, o lateral esquerdo Franco veio do São Carlos, o meia Alisson veio do Operário, o Alan Shoa, zagueiro do Esporte Clube São Bernardo, o volante Diego Mendes do Taquaritinga, atacante Vitor Hugo estava no futebol de Malta, e por último o zagueiro Gabriel Dubilde, que estava no Arte Sul do Rio de Janeiro. Então vem reformulação completa no Sertãozinho. União São João do Rafael Pereira, que foi campeão da Série A4 ano passado com o Rio Branco de Americana, em termos de contratações, né, chegou o zagueiro o Doni do Central, mas já tinha praticamente montado o elenco. Fez um amistoso com o Hiper, um time dos Estados Unidos, ganhou por 4-0. Fez um amistoso com o Capivariano, né? Capivariano, que é da Série A2, ganhou por 1-0, o gol do zagueiro Doni, que tinha sido recém-contratado, e aí fez um amistoso agora no último dia 15, no último domingo, com a Inter de Limeira, perdeu por 2-1, e ontem jogou com o Velo em Rio Claro, o Velo campeão da 2, que vai jogar o Paulistão, e perdeu por 3-1, mas o técnico do União São João, o Rafael Pereira, falou que está satisfeito com o elenco, que está crescendo de produção. União Suzano do Edmilson de Jesus, ele já tem 20 atletas, tá? Faz um mês que está treinando, né? O que a gente pode falar que o último jogador a chegar por elenco foi o zagueiro Nuno do Joinville. Mas tem uma base da Copa Paulista e alguns jogadores que estão em caráter experimental no elenco. Então até por isso não divulgaram a lista desses 20 atletas que estão treinando. Só o zagueiro Nuno, que foi contratado do Joinville, e esse chega e vai jogar. Então essa é a certeza. Assim que tiverem certeza do elenco também, começam a divulgar União Suzano do técnico Edmilson Jesus. E por último, o 15 de Jaú do Carlos Pimenta, né, que anunciou nesses últimos dias, goleiro Éder veio do Novo Hamburgo, volante Júlio Simas do Ipatinga, atacante Vagninho do Rio Branco, fez uma grande campanha, campeão com o Rio Branco de Americana. Vagninho, bom jogador. Lateral esquerdo Guilherme veio do Juventus de Santa Catarina. O Léo Teixeira, goleiro, veio do 15 de Jaú. Lateral direito Ferrugem, já passou pelo futebol paulista, estava no Abecate de Goiás. E o volante Pedro Matiello veio do Paracatu de Minas Gerais. Enfim, esses são os 16 clubes, as informações de contratações, todos os treinadores divulgados, a primeira rodada e o regulamento. Tudo para você, certo?
É isso aí, forte abraço a todos. Eu volto em breve, aí sim, com o terceiro boletim dessa série 3. Um abraço, até lá!